Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritualistas Livres. Hoje trago a vocês um relato de projeção astral. Eu creio que vai orientar alguns de vocês de como funciona as regiões do astral, pois por muitos relatos, de pessoas que tem projeção astral consciente já relataram, casos de lugares que parecem ser invertidos do que realmente são. Isso nada mais é do que a própria quarta dimensão, Então a gente vive num paralelo, das dimensões. Então você entra num plano ali de quarta dimensão após, mas também interligado à nossa terceira dimensão, onde tudo fica um pouco diferente. E muitas das vezes a gente varia de uma dimensão para outra. Da terceira a gente pode ir para uma segunda dimensão, primeiro, dependente da situação. As áreas umbraínas, são as áreas mais baixas. Então, são áreas de lugares mais densos, de energia mais densa, mais condensada, Então, é como muitos estudos impõem, até no budismo explica muito a questão da consciência, Umbral é o estado de consciência. Mas não é que o umbral simplesmente é tua mente, tu recria seu próprio umbral, sim. Mas o umbral é uma área na crosta terrestre, aonde se habita muitos espíritos. A gente já fez esse estudo, Então ali onde se habita espíritos, é uma espécie de purgatório, vamos colocar nesse tema. Também um lugar de regeneração, pois ali, por que será que é quase igual à Terra? Sim, simplesmente é quase igual à Terra, onde todos os pensamentos mais baixos, todos os pensamentos vividos por cada irmãozinhos que desencarnaram e foram para lá, então aquilo foi se criando e hoje é chamado umbral, na tradução ombreira, a porta do outro lado da porta, vamos dizer assim. Então, uma dimensão paralela à nossa, mas do plano astral. Então, é como eu digo, muitas das vezes acontece, da gente estar numa projeção astral e achar as coisas meio diferenciadas. Muita gente vai falar, deve ser algum portal, Bom, sim, também tem essa questão de portais, E tem a questão vamos colocar num certo tema de as dimensões estar interligadas umas às outras. Então, no plano do espírito, a gente consegue ver essas dimensões de uma forma diferente, pois estamos na quarta dimensão, enxergando a terceira, e dependente aonde o nosso estado de consciência está, a gente pode tanto elevar para uma consciência mais alta, uma dimensão mais alta, ou uma dimensão mais baixa, dependente do seu estado de consciência. Então, o que acontece? Quando caminhamos aqui entre a quarta dimensão, no nosso plano terrestre, que é o plano de terceira dimensão, plano físico, então a gente vê meio distorcido mesmo. Pois essa noite eu caminhei entre umas ruas aqui perto da minha casa mesmo, e desci por rumo de uma pista, descendo aqui para baixo, perto da minha casa, que eu moro perto de umas fazendas aqui, vamos dizer, bem afastadinho da cidade, e moro um pouco mais afastado, perto de roça, perto de pista, Então eu peguei e fui fazer uma caminhada, e geralmente é um dos pontos que eu costumo caminhar onde tem portais, onde a gente se vê num lugar onde você vê que tem uma passagem totalmente diferente e invertida do que realmente é no plano físico.
Então é chamado portais, né? Portais para outra dimensão. Nossa, será que é outra dimensão para que eu vou? Não, gente, pode ser portais tanto para umbral, tanto para uma dimensão elevada, ou tanto um plano de quarta dimensão mesmo, condensado à terceira dimensão, onde se inverte tudo, como eu mesmo disse. Muitas coisas são plasmadas ali, recriadas, né? Através do estado de consciência, né? Então o que acontece? Eu passando por essa pista, eu simplesmente me deparo, é uma mata, né? Você vai encaminhando assim, tem uma mata e tem uma pista que leva para um outro bairro aqui da cidade, e é uma estradinha, uma estradinha onde você entra assim, e ali beirando a mata, né? Você vê que ali já é outro ponto. Ali fica um aglomerado de espíritos ali. Você vê que ali, quando eu passei ali, tinha um aglomerado de espíritos. Eu não me aproximei muito, né? Eu só fiquei vigiando meio de longe e não fui, né, até lá, como eu já tinha ido no outro, né? Eu falei, pode ser um pedacinho do umbral, né? Ou menos um aglomerado de espíritos ali mesmo, né? Que estão na quarta dimensão, né? E estão caminhando aqui, né? Vibrando entre a terceira dimensão. Alguns são apegados a matérias e ficam por ali mesmo. Que ali tinha muita fazenda, hoje virou estrada, né? Mudou muito a cidade, né? Então, fora acidentes que já teve naquela área ali, muitas coisas, né? Então tudo é possível. Então eu nessa passadinha ali que eu dei, nessa viagem, eu vi um aglomerado de espíritos. Me senti uma energia não muito condensada, não muito densa demais. Eu não senti mal nem nada, mas percebi que não eram lá espíritos de luz, espíritos, né? São alguns sofredores, né? Alguns irmãozinhos que estão mesmo naquela área ali. E também, sim, se possível, alguns projetores também. Alguns que estão encarnados estão em projeção astral. E eu não fui, né? Não tive um trabalho específico de auxílio, né? Com alguns irmãozinhos desencarnados. Então, eu não participei de auxílio nem resgate. Sei que eu voltei muito para aquela área ali, né? E segui um pouco para cima. Falei, eu vou examinar essa área aqui, vou ver como ela é aqui na quarta dimensão, né? Pra depois, quando eu tiver uma oportunidade melhor, eu dar uma voltinha, passar aqui no plano físico, né? Pra mim tá dando uma analisada, né? Na vibração do local, se eu consigo ver algo diferente, né? Mas assim, usar um pouco da mediunidade para, né? Se eu consigo verificar alguma coisa, a sensibilidade no astral, no caso. Então, vai ficar para a próxima, né? Eu passo, dar uma voltinha por lá e logo eu repasso. Mas muitas das vezes a gente não tem aquela percepção. Por que acontece? Muita gente fala, dependente dos horários que a gente vai nesses lugares assim, por que tal horário é mais frequente, às vezes uma manifestação, é mais fácil a gente ter sensibilidade no astral do que a gente, de outros horários a gente nem percebe, parece que a gente passa, né? Olha, varia muito de questão, tem sim essa questão de horários, né? Tem essa questão dessa egrégora, que às vezes um certo tempo, um certo horário, às vezes acontece sim, do plano astral está mais suscetível ao plano físico do que em outros horários. Isso varia mesmo, é uma questão de tempo, né? E às vezes o magnetismo daquele local tá mais denso, ou vamos dizer assim, tá mais suscetível à sensibilidade, né? De alguns médiums, né? Pois fica fácil ter a percepção. E outras vezes não, outras vezes a gente passa batido, ou simplesmente porque tá com a cabeça em outro lugar, com a consciência em outro lugar, e algumas das vezes necessita mais da gente estar de mente aberta, né, para aquele tipo de trabalho, no foco, né, daquele trabalho, e analisar bem o local, né,
pois pode acontecer, né? Mas não é assim que vai se manifestando na frente de qualquer um. Pá, aconteceu. Acontece de qualquer um ver, gente. Qualquer pessoa pode ver algo diferente. Todo mundo tem uma sensibilidade ao plano astral. De uma certa forma tem. Muitos podem até querer enganar. Falar, eu não tenho não vejo, não sinto, não. Sente, alguma vez já sentiu, já passou mal em locais. E cada um se manifesta de uma forma. Então, todo mundo tem uma mediunidade. Não nem esse falar, ninguém é médio. Uns com graus mais aflorados, outros com graus menos aflorados. Altos e baixos graus de mediunidade. Então alguns já estão em missão, estão a trabalho, né? Outros, vamos dizer assim, só estão de expiação. Mediunidade está auxiliando. Aquela mediunidade às vezes não é uma mediunidade de trabalho, né? Para ele estar trabalhando, né? É uma mediunidade que está auxiliando ele a viver, está auxiliando no dia a dia dele, né? Tem vários tipos de mediunidade, vários fatores que são usados, né? Pela espiritualidade maior por nos auxiliar a desenvolver, né? Pra gente tá evoluindo, né? Que essa é a maior questão. Então, espero que tenham gostado. Tenham uma boa tarde. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo relato.